Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas para mais uma aula com a conceitualização e a profundidade que seja adequada à tua formação na engenharia. Eu espero que esse vídeo mereça a tua atenção e que o canal aqui mereça a tua inscrição, o compartilhamento desse vídeo, comentários e tal, para que a gente avance e aprofunde cada vez mais o entendimento sobre temas que são tão relevantes na formação do engenheiro. Beleza? Antes de colocar a mão na massa, vamos para a vinheta e depois a gente começa realmente a trabalhar. Bons estudos, até o vídeo, valeu! Bom, então vamos dar continuidade aqui. A gente já, em 2 vídeos passados, a gente viu uma polarização, usamos uma regra de relação entre as correntes na base, depois usamos outra regra para poder chegarmos no ponto de operação e definimos o ponto de operação desse amplificador na região ativa, o que leva a crer que ele vai funcionar realmente como um amplificador, ou seja, eu tendo esse sinal de entrada que eu vou marcar aqui em amarelo, eu tendo esse sinal de tensão na entrada, ele certamente deverá ter a sua amplitude menor do que esse sinal de tensão na saída, porque vai haver um ganho de tensão aí da entrada para a saída. Para que a gente desenvolva o raciocínio e efetue os cálculos para isso, a gente sai do aspecto de corrente contínua e vai para o aspecto da corrente alternada. Então, o que nós estamos propondo aqui é uma análise AC desse amplificador. E quando a gente fala na análise AC, o que é que a gente tem que fazer com as fontes que são de corrente contínua? Precisamos desligar essas fontes. E aí, desligando essas fontes, observem o que é que vai acontecer. Eu deixo de ter o potencial de 22 volts e eu ligo esse terminal ao terra do circuito. Então, isso é muito importante ser levado em consideração, porque sem entender esse conceito, nada fará sentido. E aí, ao invés de estudar com o elemento transistor da forma que ele está no desenho, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar o modelo pi híbrido, ou seja, um dos modelos de Ebers-Moll, para o equivalente CA desse circuito. Nesse momento eu queria abrir aqui um parêntese, nós não vamos calcular o valor dos capacitores, ok? Eu vou deixar para fazer isso, o valor adequado desse capacitor, no próximo vídeo, que vai ser o vídeo que vai tratar de uma simulação desse circuito aqui, tudo bem? Então eu me comprometo em fazer isso e nós deixamos esses cálculos de capacitâncias aí um pouco mais para frente no próximo vídeo. Vamos tratar aqui então desse modelo de Ebers-Moll e identificar no modelo onde estão as partes desse circuito e também fazer o cálculo de grandezas que são figuras de mérito na análise CA. Então vamos lá, porque a análise DC já foi feita, em corrente contínua já foi feita e agora nós vamos complementar aqui com a análise DC. Beleza, então lembrem que essa fonte DC foi desligada e que esse terminal foi para o terra, para o potencial zero. Ora, na hora que eu faço isso, na base, esse 56K e esse 8,2K vão para o terra. Eles estão aqui sinalizados por esses dois resistores R1 e R2, ok? O R1 é o nosso RB1, o R2 é o nosso RB2, ok? Então fica aí esse alerta, só porque o livro aqui, inclusive esse livro aqui é o livro do Malvino, que traz aqui, no capítulo que trata sobre análise CA, ele traz esse modelo Pi, que é o modelo de Ebers-Moll, ok? Então, vou sinalizar aqui na nossa figura, onde estão o R1 e o R2, ó. Então R1 está aqui em cima, o R2 está aqui embaixo. Lembrem que aqui é o nosso RE e aqui é o nosso RC, ok? Para ficar mais claro, você fazer a análise do circuito original com um modelo híbrido, ok? E esse RG que eu tenho aqui
no modelo híbrido. Isso aqui significaria as perdas da fonte de sinal, desse sinal VI. Só que, desculpa, só que eu não vou, esse RG para a gente vai ser zero porque não tem, no circuito original não tem perdas dessa fonte de sinal na entrada. Portanto, nós vamos aqui simplesmente desprezar esse valor, ok? E aí entram outras particularidades do modelo Pi que são bastante importantes e nós precisamos entender. Então, notem, aqui eu tenho o beta R'E, ou seja, o R'E não se trata da resistência Re. Nós vamos calcular esse R'E. E o beta é sim o 90, ok? Aqui nós temos uma fonte de corrente no coletor, mas não se trata da corrente IC no coletor, ok? Da corrente que a gente já calculou lá na polarização, ou seja, na análise DC. Aqui se trata de um outro valor de corrente, tudo bem? E nós temos o RC, que é sim o resistor no coletor, mas não temos o RL, que seria uma resistência colocada aqui após esse capacitor de acoplamento. Então eu teria esse RL, coisa que no nosso circuito original a gente não tem. Ok? Então não vou levar muito em consideração esse RL, mas vou fazer as considerações a respeito do RL. Agora, existe um aspecto aqui que eu tenho que falar. Nós vamos colocar um outro resistor aqui em paralelo com o RC, que não está presente no circuito original, é o nosso Rout, e que ele vai existir a partir do momento que nós efetuarmos a análise AC. Ele é um efeito AC, ok? Então vou fazer passo a passo aqui para que a gente entenda o que é que está acontecendo na análise AC e vou tentar calcular todas as figuras de mérito, pontuando a cada uma delas. Então se prepara para um vídeo um pouco longo, porém um vídeo completo, beleza? Então vamos lá, vamos colocar aqui a nossa mão na massa para poder realizarmos tudo que a gente precisa realizar. E eu vou estar sempre de olho aqui na minha colinha, tá? Para não fugir do assunto, ok? O primeiro dado que nós vamos calcular, ou a primeira figura de mérito que nós vamos calcular, então eu vou colocar aqui como item I, seguindo o modelo do livro do Bogart, tá? Vai ser exatamente esse R'E. Então, quanto que é o R'E? E nós vamos usar aqui algumas considerações e testes, tá? Para que esse valor seja validado, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro teste, né? Vamos colocar aqui um teste. O primeiro teste é o seguinte: será que beta Re é maior do que 10 vezes o nosso... Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal, se eu não fiz nada de errado. Espera aí, só um minutinho para eu perceber se eu não fiz nada de errado, né? Porque se eu fiz alguma coisa de errado aqui não vai dar muito certo. Então, será que o beta Re é maior do que 10 vezes o RB2? Lembrando aqui que o RB2 é esse R2 aqui, ok? E o R1 aqui é o RB1, ok? Então, vamos fazer esse teste aqui. Se beta Re é maior do que 10 vezes RB2. Bom, vamos substituir os valores e vamos ver o que é que tá, né? O beta é 90, o nosso Re é 1,5K, o nosso RB2 é 8,2K. E aí eu obtenho a seguinte relação: 135,5K maior do que 82K. O que gera um ok nesse teste. Sim, estou nessa relação. Estando nessa relação, eu posso prosseguir com os cálculos. E aí eu vou calcular o seguinte: VB2, ou melhor, VB. O que é que seria VB? Bom, VB é a tensão aqui na base, ó. É essa tensão. E eu vou calcular essa tensão com base ainda nos valores DC,
com base num divisor de tensão sobre R1, R2 ou RB1, RB2, ok? Então vamos lá, vou fazer esse cálculo aqui. Vamos colocar esse cálculo aqui, ó. Deixa eu só organizar aqui a tela para a gente não se perder. Então vamos lá. Primeiro cálculo aqui, VB. Então VB é RB2 ou R2 dividido por RB1 mais RB2 vezes VCC, ok? Então esse VB aqui para a gente vai ser 8,2K dividido por 56K mais 8,2K vezes 22, ou 22 volts. Esse valor, pessoal, eu obtive 2,81 volts. Ou seja, a tensão DC, estamos na análise AC? Sim, mas R'E ele é calculado com base em um valor DC, ok? Então, estou calculando aqui VB, então VB 2,81 volts. Beleza. Com base nisso, eu vou calcular a tensão no emissor. Qual é a tensão no emissor? É aqui, ó, nesse terminal aqui, ok? Então, a tensão no emissor. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu levantar um pouco. Vamos lá. Tensão no emissor. Então, VE. Como é que eu calculo VE? Se vocês notarem, percorrendo essa malha, nós temos o seguinte. VB menos VBE menos VE igual a zero. Ah, onde que está o VBE? VBE é a diferença entre VB e VE. Ok? É o 0,7 normalmente no transistor bipolar de junção. Ok? Então vai ficar como, né? VE vai ficar VB menos VBE. Então VE é igual a 2,81, como a gente acabou de calcular, menos 0,7. E o nosso VE, ele vai dar 2,11 volts. Ok? Então temos a tensão lá no emissor. Ora, com a tensão no emissor e o resistor de emissor, a gente vai calcular agora IE. Então, IE é igual a VE dividido por RE. Então, IE é igual a 2,11 dividido por 1,5K. E o nosso IE aqui, finalmente, ele vai dar 1,41 miliampere. Aí eu quero chamar a sua atenção a respeito dos dois vídeos passados. Nós usamos o IE de 1,47 miliamperes. Você pode voltar lá nos vídeos e ver 1,47. Podemos usar 1,47? Sim. Eu vou usar 1,41 porque eu refiz o cálculo aqui e vou usar esse valor. Beleza? A margem de diferença vai ser muito pouca, tá? E nem vai ser muito significativo. Então, para a gente aqui ter que utilizar aquele dado de lá. Agora, beleza. A partir daí, o que é que eu vou fazer com esse valor? Então, ó, a literatura traz um cálculo simplificado para o R'E, que é de 25 milivolts, valor empírico, dividido pelo valor DC da corrente do emissor. Então, por isso que eu fui calcular a corrente do emissor. Então, o nosso R'E vai ser 25 milivolts dividido por 1,41 miliamperes, o que vai dar para a gente aqui 18,44 ohms. E esse valor, pessoal, vai ser muito utilizado. Portanto, eu vou dar um destaque aqui para ele. Deixa eu ver se essa cor fica legal. Essa cor ficou muito fraquinha, né? Então vamos pegar uma cor aqui mais vistosa. Pronto. Então esse valor vai ser bastante utilizado para que a gente calcule as outras grandezas. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa. Note no circuito, no equivalente π aqui, que nós temos o R'E. Ali fica o beta R'E. Ok? Então não podemos esquecer que o R'E é a figura central do modelo de Hebers-Moll aí, o modelo π. Tem o modelo T e tem o modelo π. Então eu optei pelo modelo π. Ok? Então R'E calculado. Ok, vamos em frente. O que é que a gente vai calcular agora?
nós vamos calcular a impedância de entrada. Tá vendo aqui, ó? Ele fala sobre a impedância de entrada, ó. Ok? E aqui na nossa figura, ele também fala sobre a impedância de entrada, tá vendo? Então, é uma figura de mérito muito importante, ela não pode ser negligenciada pelo engenheiro ou pelo técnico de eletrônica, ok?